Hoje nós vamos falar de Euá e Oxumaré. Na diáspora brasileira, essas duas divindades africanas estão muito relacionadas. Na terra Iorubá, elas não estão tão relacionadas assim. Mas eu achei melhor conjugar essas duas tradições, porque afinal de contas nós estamos no Brasil, e no Brasil uma tradição própria, né? ou uma textura própria dessa tradição de orixá tem sido assegurada e de forma muito poderosa, né? Então, como as deidades orixás são fluidas, elas não são fósseis, não são divindades mortas, nós não precisamos trabalhar com essa noção de que isso é verdade e aquilo é mentira. Eu venho insistindo nesse paradigma já há um tempo, né? Vocês estão vendo aí, muitas das vezes nas redes sociais, grupos de pessoas fazendo essa comparação e dizendo que isso é errado e aquilo é certo, né? A forma com que se constituiu a tradição do orixá no Brasil não é menos certa do que a forma que está constituída na terra Iorubá. A gente tem que parar de pensar as coisas dessa forma cristalizada, paralisada e fossilizada, né? Vocês sabem que eu sou psicólogo, psicanalista e antropólogo. Então eu não trabalho com dados da cultura, com dados da tradição de forma obsoleta, fechada. Então as pessoas entram em discussões muitas das vezes que estão muito ligadas a um conservadorismo, a um tradicionalismo obsoleto do que todo o mover da cultura, né? Aquilo que o antropólogo francês Roger Bastide, nos anos 50, 60, chamou de interpretações de civilizações. Então, o fenômeno que aconteceu no Brasil, em Cuba, relacionado à cultura e à tradição de orixá, é algo da própria cultura, né? Ela permite isso, né? Ela se recria, ela se reinventa, ela se rearticula, ela se redesenha novamente, né? Então, não precisam ficar angustiados de acharem que você ter iniciado no Brasil ou praticar o culto afro-brasileiro é menor do que você praticar o culto africano. Não entram nisso. Isso é desfaçatez, tá? Não é menos nem mais. É diferente e nessa diferença as coisas fluem. Senão a gente não teria mais de 100 anos aí de preservação dessa tradição afrodiaspórica, seja aqui no Brasil, seja em Cuba, né? É igual quando alguém me pergunta assim, Lu, qual Ifá é melhor? O Ifá cubano ou o Ifá nigeriano? Eu digo, nenhum dos dois é melhor, porque não existe Ifá melhor. A gente pode até dizer que o melhor Ifá é aquele que um babalaô, um olô decente revela para você, né? Então, o Ifá tem muito mais a ver em encontrar um babalaô, em encontrar uma ialaô, em encontrar um olô decente que consegue revelar Ifá para você do que se é o Ifá que está em Cuba, na Nigéria, no Benin, no Togo, no Mali. Porque essa questão geográfica, além de ser questões territorialistas, é questões muito problemáticas, porque elas entram em cadências políticas e de interesses particulares, né? Então não tem essa de que o Ifá de Cuba é inferior ao Ifá da Nigéria, ou o Ifá da Nigéria é melhor do que o Ifá de Cuba, do Togo, do Benin e do Ghana, tá? Não entram nisso, que isso é obsoleto, isso é uma ideia muito míope e só gente pequenininha, com a cabeça pequenininha, que pensa a partir desses paradigmas, que são paradigmas excludentes, são paradigmas opressivos, são paradigmas ditatoriais e são muitas das vezes paradigmas que têm interesses pífios por trás, né? A gente sabe muito bem aonde isso dá. Pois bem, voltando a Euá e ao Oxumaré, na diáspora brasileira, essas duas divindades têm uma relação muito correlata, porque elas pertencem a um mesmo enigma. Embora, sobretudo no que se refere ao Oxumaré, existe uma série de implicações. O Oxumaré, que é uma divindade, um orixá relacionado à terra Iorubá, à cultura Iorubá, à tradição Iorubá,
Na diáspora, ele passou por um processo de transformação e de sistematização, aonde uma outra divindade do Benin, da tradição Euefon, uma divindade chamada Besen, foi incorporada ao seu culto. Então, no Brasil, a gente tem um culto de Oxumaré transversalizado com o culto de Besen, que é o culto à serpente, à cobra sagrada do povo do Dahomey, do povo de Dan, né? Também associado a um vodum chamado Dan, que é o vodum serpente. Essa associação se deu por uma série de bricolismo, ou seja, por uma série de relações, de implicações e de assimilações, né? Ou seja, o fato de praticantes desses cultos, do culto de Oxumaré e do culto de Besen, habitar espaços comuns, acabou possibilitando que cultos, ritos e uma série de artefatos e também de ritualísticas dessas duas divindades se impregnassem uma na outra. Então, no Brasil, a gente tem um culto de Oxumaré profundamente implicado com o culto a Besen, que é o culto ao vodum, um vodum serpente da tradição do antigo Dahomey. De igual maneira, por mais genuíno que possa parecer, há também essa implicação no culto de Besen. Ou seja, as tradições de candomblé, as tradições africanas no Brasil, né, as tradições afro-brasileiras, elas estão implicadas uma com as outras, né? Então você vê, a gente tem tradições ligadas ao Nagô, que é o Yorubá, nós temos tradições ligadas ao Vodum, como a gente chama aqui no Brasil das tradições Jeje, e nós temos também comunidades relacionadas aos inquices da tradição congongola. Isso está tão implicado que as pessoas falam de Dandalunda como se estivessem falando de Oxum. As pessoas falam de Gum como se estivessem falando de Ogum. Ou falam de Evioso como se estivessem falando de Xangô. Ou falam de Gongobila, que é um niquice da tradição congongola, como se estivesse falando de Logum-Ebé. Então a pessoa foi iniciada para Dandalunda, mas ela associa Dandalunda a Oxum. A pessoa foi iniciada para Gongobila, mas ela associa Gongobila a Logum-Edé. A pessoa foi iniciada para Evioso, mas ela associa Evioso a Xangô. É claro que tem comunidades hoje do culto ao Vodum que tem marcado essa diferença de forma muito, muito acentuada. Mas ainda existem comunidades, Nagô Vodum, como a gente chama no Brasil, que tem essas implicações e essas associações, tá? Aulo, isso está certo ou errado? Eu não estou trabalhando com esse paradigma de certo e errado, né? Eu sou um antropólogo e eu não trabalho com essa dimensão de certo e errado na cultura. Na antropologia, a gente relativiza as coisas, né? Então, uma antropologia relativista, ela não trabalha com esses dados de que isso é certo, de que isso é errado, no que se refere à cultura, porque a cultura é muito fluida, a cultura é muito movente, não dá para trabalhar com essa dimensão de que isso é certo e isso é errado dentro do aspecto da cultura, porque a cultura ela tem uma dimensão que não perpassa essas questões que a gente muitas das vezes está implicado. Porque muitas das vezes a gente quer achar o certo no certo e o errado no errado, né? A gente quer dizer que isso está errado, a gente quer dizer que aquilo está errado. Mas quando a questão é cultural, a gente precisa ter aí uma leveza para olhar o fenômeno com muito mais delicadeza, né? E encontrar ali as polaridades, né? E as intersecções, as simetrias, né? Então tem muita simetria, tem muita intersecção e a gente precisa ficar atento a essas simetrias e essas intersecções. Então não entra nessa questão de certo e de errado, porque você mata o sagrado, você assassina o sagrado, né? Para mim que gosto muito de antropologia comparada, né, que são os estudos que comparam tradições, que comparam cultura, né, que comparam ritos, que comparam deidades, eu procuro ficar atento ao detalhe,
a sutileza da coisa, né? Então, você não pode ter pressa, você não pode ter agilidade quando você está pensando, elaborando, investigando um artefato, um culto, um rito tradicional de um povo, de uma etnia. Você não pode ter pressa para poder emitir um juízo, né? Então, a gente tem muito isso no Brasil e a gente é muito severo e muito agressivo com as diferenças, porque a gente não consegue, muitas das vezes, contemplar essas diferenças e respeitar essas diferenças. Então, o melhor caminho é um distanciamento, uma observação à distância, antes da gente mergulhar em qualquer juízo, né? Todo juízo é juízo de valor, ele positivo ou negativo, tá? É muita cautela para a gente não entrar aí numa paranoia desvairada que coloca a gente numa totalidade de que a gente pode ou a gente acha que a gente está em condições de julgar as coisas, de julgar os outros à torta direita, né? Não é porque a gente sabe muito, não é porque a gente domina um conteúdo, não é porque a gente domina um complexo no sistema cultural tradicional, ancestral e por aí vai, que a gente está no direito de sair dando carteirada e emitindo aí parecer sobre isso e sobre aquilo. Acho que toda discussão, todo diálogo, toda conversa precisa ter um eixo, né? E o eixo precisa ser sempre o da diferença, de mapear diferenças, de contemplar diferenças e de assegurar diferenças, né? A gente não vive no mundo igual, a gente não é igual e as coisas não precisam ser iguais. Nunca esqueçam disso. Não é porque fulana mexe o amalá da esquerda para a direita que a ciclana tem que mexer o amalá da esquerda para a direita. Não é porque a cantiga que começa o rito de Oxum homenageia o rio que a outra fulana tem que cantar essa mesma cantiga, tá bom? Isso são os processos de diferença mesmo, né? A gente perceber as diferenças e encontrar belezas nas diferenças, tá bom? Então, o Oxumaré tem essa associação com o Bessem, né? E o Bessem é o Vodun do povo Fombé, do antigo reino do Dahomey, atual Benin, e eles cultuam essa divindade Bessem, que é uma divindade serpente. E essa divindade está ligada a um Vodun real, que é Dan. Qual que é a diferença de Bessem e Dan? Bessem é o Vodun comum, diríamos assim, do povo, tá bom? E Dan é um Vodun real, ligado à casa real do Dahomey. E Dan é literalmente a serpente. A serpente é sagrada para o povo do Dahomey. Então, Dahomey é o antigo nome do Benin. Dahomey vem de Danhomey, né? Então, o culto à serpente, o culto às cobras, né? É um culto primordial, um culto ancestral muito, muito, muito poderoso no atual Benin, antigo reino do Dahomey. Sobretudo por ser um culto ligado à família real do Dahomey. Então, Dan seria o principal Vodun real dessa dinastia que tem culto, que faz culto à serpente, a Piton, né? Pois bem, o culto à serpente, né? A serpente como divindade, é um dos cultos mais antigos da humanidade, né? Possivelmente as serpentes foram as primeiras divindades a ser adoradas por sistemas tradicionais de muitos povos. Em muitas culturas, em muitas tradições antigas, as serpentes estão num lugar de relevância e de divinidade fora do comum, né? A gente sabe muito bem que, inclusive entre os povos indígenas da América, sobretudo da América do Sul, os povos dos Andes do grande território amazônico, têm relações profundas também com a serpente, né? Inclusive, na cultura da Huasca e na cultura do Rapé,
a serpente e o jaguar, o leopardo da América do Sul, são dois animais sagrados. A serpente está relacionada à ayahuasca, a mãe divina, né? Ela mesma simboliza o processo de funcionamento e de presença da mãe divina em nós. Então a ayahuasca está muito associada à serpente, que é a mãe divina. A ayahuasca é a mãe divina. O chá da ayahuasca, né? O preparo do chá, ele é uma energia poderosamente feminina, porque a ayahuasca é a mãe da floresta. A ayahuasca é a mãe da selva. A ayahuasca é a mãe do sagrado. Ela é a força do sagrado em nós. Então, ela também é a força da serpente. Em muitos afrescos e muitos grafismos de vários povos amazônicos, de vários povos indígenas dos Andes e da Amazônia, a ayahuasca é representada por uma serpente. E muitas visões e muitos que a gente chama de mirações, a serpente aparece ensinando e dando conhecimentos de sabedoria. Então a ayahuasca tem esse poder de subir, de elevar. Por outro lado, o rapé, né, é representado pela força do jaguar, pela força do masculino. Então o rapé e a ayahuasca são sagrados para muitos povos indígenas da América do Sul, sobretudo, porque eles representam o equilíbrio da força. Então, a ayahuasca e rapé equilibra a força do masculino e do feminino em nós. Então, são os animais sagrados. E para muitos povos indígenas, a serpente e o jaguar é divino, é sagrado. Tá ok? Na Índia, a serpente faz parte de forma muito, muito profunda dos processos de aprendizado dentro do sistema yoga. O sistema yoga é uma proposta de educação do corpo. A yoga é uma proposta de educação do corpo. E um dos conceitos fundamentais da prática de yoga é a Kundalini. Os yogis acreditam que na nossa coluna duas serpentes sobem e descem. Essas duas serpentes são chamadas Sushumna e Pingala. Enquanto uma sobe, a outra desce. Essas serpentes, que estão exatamente na nossa coluna vertebral, no lado direito e no lado esquerdo, quando elas atingem o ápice no topo da cabeça, no chakra central do topo da cabeça, ela explode Kundalini. O que Kundalini é? O Kundalini é a expressão máxima da força da serpente. A Kundalini nada mais é do que a serpente no seu estado esplendoroso. Então essa própria serpente ou essa própria dimensão da serpente habita o nosso corpo na visão da yoga, né? Que entende que Sushumna e Pingala fazem esse movimento de subida e descida, provocando a energia vital dentro do nosso eixo corporal. E quando essa energia vital atinge o seu ápice, ela explode no topo da cabeça, no chakra do topo da cabeça, trazendo à tona a Kundalini. O que é a Kundalini? A Kundalini é o ápice da exuberância e do êxtase da presença da força da serpente em nós. A Kundalini seria a realização na sua plenitude. O estado de Kundalini é quando todo o seu ser se realiza. Por quê? Porque ele entrou no eixo equilibrado, porque ele entrou no eixo de sintonia, porque ele entrou no eixo de conexão. Essa conexão que é possibilitada, essa conexão que é orquestrada, essa conexão que é ocasionada pela frequência equilibrada de Sushumna e Pingala. Então, quando Sushumna e Pingala, que está na sua coluna vertebral, se encontra e se conecta, ela explode no topo do chakra da cabeça, na Kundalini, provocando aí o estado de êxtase e de realização. A mística que está por trás disso também é a mística da serpente, né? Também é a mística de que essa serpente estaria dentro de nós de uma forma invisível, né? Provocando aí
essa subida e essa descida, essa subida e essa descida. Outras tantas culturas partem também desse pressuposto de que as serpentes são divinas, como no caso do próprio Egito. Vocês sabem muito bem que no Egito, em Kemet Antigo, a serpente é o símbolo sagrado da dinastia faraônica, né? Quem já viu filmes, quem já leu literatura sobre o Egito, sabe que os faraós e o povo do Egito, mas sobretudo a dinastia faraônica, utiliza aí um símbolo relacionado à serpente, né? Porque a serpente simboliza o poder no Egito. Então, a serpente é uma divindade para os egípcios, né? E ela é representação da força e do poder. Então, eles cultuavam também a serpente, eles cultuavam Piton, eles cultuavam várias espécies de cobras e elas eram sagradas para eles, né? Tanto é verdade que os magos egípcios conseguiam fazer magias de transformação de cobras, né? Eles conseguiam invocar de tal forma as cobras que elas apareciam de repente e por aí vai, né? Existem várias cenas na história dos faraós da manifestação desse poder da serpente. Quando o profeta Mussá, ele ameaça o faraó com as 7 pragas do Egito, antes ele vai até o faraó, tentando ter um acordo com ele, né? Fazer um acordo com ele. O acordo que Moisés queria com o faraó é que o faraó libertasse o povo hebreu do cativeiro, né? Do cativeiro, da escravidão que eles viviam no Egito. Então Moisés vai negociar isso. E ali diante do faraó, Moisés e os magos egípcios têm uma demonstração de poder, de magia. E uma das demonstrações de poder e magia que eles fazem entre eles, os magos egípcios e o Moisés, que estudou nas academias, nas universidades egípcias, né? O Moisés também é um mago, né? A literatura judaica não quer falar sobre isso, mas a gente sabe muito bem que o profeta Mussá, que o profeta Moisés era um mago egípcio, né? Ele estudou nas escolas egípcias, né? Ele estudou na escola de alta magia egípcia, né? Assim como Jesus também estudou nas escolas de alta magia no Egito. Então, ali, diante do faraó, os magos egípcios e o próprio Moisés têm um embate de força. Os magos egípcios lançam várias serpentes no chão, né? E Moisés transforma o seu próprio cajado numa serpente que, inclusive, derrota a serpente dos magos, né? Então, tem ali uma manifestação do poder sagrado, mágico, egípcio, que está relacionado à força da serpente, ao poder da serpente e à manifestação da serpente como símbolo de poder e símbolo sagrado. Quando a gente chega no Dahomey, onde o culto a Bessem e Adã está relacionado à serpente, a gente tem aí uma questão peculiar, né, de como esses cultos se transversalizam e se aproximam, né, já que a serpente é adorada no Egito por milhares de anos, assim como ela é o próprio símbolo da dinastia faraônica, né? O símbolo do poder do faraó é a cabeça da serpente, né? Muitos grafismos, muita arte no Egito está relacionada à serpente. E isso chega ali na costa africana, onde é o atual Benin, o antigo reino da Dahomey, com um culto muito específico a esse vodum chamado Bessem. Tá ok? Quando eu estou falando da serpente, porque eu estou associando aí o processo cultural, transcultural, que aconteceu no Brasil na aproximação do culto ao vodum Bessem e o culto ao orixá Oxumaré. Por que eu estou fazendo esse apanhado histórico? Porque, a grosso modo, o orixá Oxumaré, que não é um vodum, Oxumaré é um orixá e Bessem é um vodum, o orixá Oxumaré não tem muita relação com a serpente. Pelo menos não dá o orixá Oxumaré na terra Urubá.
não tem uma relação tão aplausível assim com a serpente. Por quê? Porque na terra Yorubá, no culto tradicional, Oxumaré tem relação com o arco-íris. Só que essa dimensão do arco-íris, que faz esse movimento no céu, né, ou que dá esse relevo no céu, tem aí uma questão com essa serpente cósmica, né, que a gente pode localizar aí de certa forma. Mas Oxumaré, diferente de Bessem, Oxumaré, dentro da cultura iorubá, é literalmente a divindade do arco-íris e da prosperidade. E Oxumaré no Brasil, na diáspora brasileira, é essa divindade bricolê, diríamos assim. É essa divindade interface com duas divindades. Então, no Brasil, Oxumaré reúne elementos de duas divindades, que é do próprio Oxumaré e é do próprio Vodun Bessem. Tá? Eu repito o que eu falava no início. Isso não tem a ver com certo e errado. Isso tem a ver com interpenetrações de civilizações, né? Como uma civilização, como um dado cultural, como uma informação cultural encontra com outra informação cultural. Então, quando uma informação cultural, como quando um dado cultural encontra com outro dado cultural, eles se encontram e formam uma outra coisa. Isso é chamado na antropologia de interpenetrações de civilizações. Interpenetrações de civilizações. Isso não aconteceu só com o candomblé. Isso aconteceu com várias outras tradições que impregnaram de outras tradições, transformando e constituindo uma outra coisa. Né? Então, o Oxumaré, dentro da terra Yorubá, é uma divindade relacionada ao arco-íris e ele é um vidente. Ele é um vidente muito associado a Orumilá e a Xangô. Alguns relatos falam que Oxumaré era o vidente de Xangô, era o olhador, o consultador do oráculo para Xangô. Outras narrativas também vão dizer que Oxumaré aprendeu a vidência com Orumilá, que é o grande vidente, né, o grande senhor dos oráculos, né? E que Oxumaré era aprendiz de Orumilá e ele se tornou um grande vidente, saindo por vários reinos, por várias aldeias, para consultar, para adivinhar o Ifá para as pessoas. Inclusive, tem um afresco de Oxumaré na tradição de Cuba, na tradição Lucumí, aonde Oxumaré está sentado num espaço aberto e na frente dele tem um oráculo, tem um jogo de búzios, tem um Eri de Logum, fazendo referência a esse aspecto de vidência que ele tem. Porque o Oxumaré tem uma vidência muito forte. O Oxumaré tem uma capacidade incrível de perscrutar o que está oculto do que está escondido. Mas ele se associa muito à prosperidade. Ele se associa muito ao pote da riqueza, porque o arco-íris é símbolo de prosperidade, é símbolo de diversidade. O arco-íris é símbolo, é um acontecimento majestoso no céu. O arco-íris representa a unidade de toda a atmosfera. O arco-íris é um sinal atmosférico, é um sinal da natureza que presentifica o elance, o casamento, a núpcia do céu com a terra. Quando a gente avista um arco-íris, a gente pode sentir assim a plenitude dessa núpcia, desse lance, desse casamento, desse pacto do céu com a terra, porque ele faz exatamente um sinal colorido com diversas cores apontando para baixo e para cima, né? Ele faz esse movimento no céu, indicando aí a unidade, a conexão do céu com a terra. Ao final do pote está o pote da prosperidade, o pote da riqueza, simbolizando o presente que o Criador deu à humanidade. A terra é o maior presente que o Criador deu à humanidade. Então a terra é símbolo da prosperidade, a terra é símbolo da riqueza, né? O arco-íris representa bem isso, ele é um arco, né? Como o próprio nome diz, cheio de íris, né? Cheio de cores, cheio de tons. Em contrapartida, a orixá Euá, que é uma orixá das águas, é uma divindade das águas, também uma divindade associada à vidência.
e associado à sua capacidade de enxergar as coisas além e de enxergar as coisas que estão ocultas, ela também tem uma associação muito grande com o Orunmila Babaifá, porque entre as Iabás, ela é a divindade mais circunspecta, mais interiorizada e mais arredia, né? É muito difícil adentrar o mistério profundo relacionado a essa divindade, porque ela é uma divindade também das águas. Ela tem o seu ponto de frequência, tem o seu ponto de força nas águas, mas ela é extremamente meticulosa, ela é extremamente detalhista e ela é extremamente cautelosa. Então ela é uma divindade que não se apresenta facilmente, mas a sua relação com a evidência, a sua capacidade de ver, também se associa a Orunmila Babaifá. Por outro lado, ela também está associada à morte, aos mundos dos mortos e ao processo de condução desse morto ao percurso de transformação, de transmutabilidade que ele precisa fazer. E nesse sentido, dentro da diáspora, Oxumaré e Euá têm uma relação muito associativa, já que na literatura afrodiaspórica brasileira, Oxumaré e Euá são irmãos. E eles, enquanto ele tem a cabeça da serpente, ela tem o rabo da serpente, formando aí a polaridade masculina e feminina da serpente. E aí ambos, no aspecto afrodiaspórico, estão associados à vidência, estão associados às coisas que estão ocultas, estão associados ao mistério da morte, ao mistério do renascimento, mas, sobretudo, ao mistério relacionado ao percurso de transmutação, ao percurso de modificação, à mudança de estado, né? Oxumaré e Euá, dentro da perspectiva afrodiaspórica, por estarem associados à serpente, estão muito relacionados a essa questão da mudança da pele. A questão da mudança da pele é exatamente a transmutabilidade, ou seja, é exatamente a mudança de energia, a mudança de estado, a mudança de paradigma, a mudança de uma coisa para outra, a transmutação, né? A capacidade de se transmutar, de se tornar uma outra coisa. Então, essas duas divindades no afrodiaspórico estão associadas a isso. No conto tradicional urubá, como eu já comecei a relatar, Oxumaré está associado à evidência e ao arco-íris, e Euá, que é uma divindade das águas, que é uma Iabá, está relacionada não só à pureza, mas também à profundidade das coisas e o mistério sobre as coisas, sobretudo as coisas que relacionam ao percurso da vida e da morte e do renascimento, né? Então, ela é uma divindade muito importante para quem está passando por processos de mudanças, né? Para quem está passando por processos de doenças e que precisa sair desse processo de doença transformado, né? Então, ela está associada a essa capacidade de transformação e de mudança de estado, né? Uma coisa interessante que a gente pode relacionar a essas duas divindades, Euá e Oxumaré, sem perder de vista as suas diferenças, seja na diáspora, seja no culto tradicional, é perceber essas duas deidades como processos que a gente precisa passar na vida, que exige de nós esse aspecto da transmutabilidade. A gente está o tempo todo transmutando, né? A gente está o tempo todo convocando estados alterados, convocando mudanças em nós, né? Como é difícil lidar com as mudanças. Como é difícil lidar com um processo que nos exige trocar de pele. E aqui trocar de pele é metáfora para falar das mudanças que a gente precisa de fazer. Muitas das vezes a gente está tão impregnado do eu, a gente está tão impregnado de uma imagem, de uma noção de nós mesmos, e muitas das vezes uma noção equivocada, que a melhor maneira da gente se construir de novo é trocando de pele, é trocando de eu, é modificando o nosso eu.
Muita gente acredita que a gente não pode se construir de novo. Muita gente acredita que a gente não pode se reinventar de novo. Muita gente acredita que a gente não pode se tornar uma outra pessoa, porque ela tem uma noção de fixação do eu. Entende? Muita gente tem uma ideia de fixação do eu, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é verdade? O seu eu não é fixo. O seu eu não representa a totalidade do que você é. Você pode se desconstruir por inteiro e se tornar uma outra pessoa, a hora que você quiser. Aprender a se desconstruir, aprender a mudar de pele, aprender a abandonar a pele é uma das façanhas, uma das riquezas mais incomensuráveis da vida. Vamos trazer a metáfora da lagarta e da borboleta? Vocês já perceberam ou já procuraram entender, observar como é doloroso o processo de transformação, de transmutação da lagarta para a borboleta? É um processo terrível de dor e de abandono, de solidão. Porque quando a lagarta começa a perceber que ela precisa passar por esse processo de transmutação, ela entra num desespero terrível. Então ela começa a fugir para poder encontrar um aconchego, para poder encontrar um lugar aonde ela possa sentir bem, estar protegida para poder fazer essa mudança. E ela entra num desespero terrível, então ela começa a correr contra o tempo. Porque há também uma vestigem corporal. Se você observar uma lagarta que está nesse movimento de transmutabilidade, de transmutação, você vai perceber que ela tem vestígios corporais. É porque o corpo dela está dando sinal de uma metamorfose que a qualquer momento vai acontecer e ela não sabe ainda como vai lidar com aquilo. Então o pavor, o medo toma essa lagarta. Então ela vai começar a fugir para encontrar um abrigo onde ela possa se sentir protegida para poder vencer esse momento. Quando a lagarta encontra esse abrigo, esse lugar decente e aconchegante, onde ela se sente segura, ela, por conta própria, começa a encapsular. Ela encapsula o teu corpo inteiro. Ela cria uma camada no teu corpo inteiro. É como se ela embalsamasse o teu próprio corpo. É como se ela mumificasse o teu próprio corpo. E ela cria no ambiente onde ela localizou para poder fazer esse processo de transmutação, ela cria ali uma fixação. Ela fixa esse invólucro nessa madeira, nessa folha, nesse toco, nesse lugar que ela localizou de aconchego, de segurança. Então ela cria ali uma fixação, tipo uma cola, né? Tipo uma implicação mesmo, que ela fica ali detida, que ela fica ali paralisada dentro desse invólucro. O processo que vai acontecer dentro desse invólucro, que acaba sendo uma capa protetora, né, é para a segurança dela, para que ali ela possa vivenciar, biologicamente falando, né, esse processo de transformação do teu corpo. Isso dura 3 semanas, ou pode o processo inteiro, né? E quando ela localiza esse lugar, de aconchego, em 3, 4 dias, ela entra nessa capa protetora, né? Nesse invólucro, né? Nesse útero, né? Que ela vai renascer de novo, e aí ela começa um processo, né? Uma homeostase, né? Uma metamorfose começa a acontecer ali. E aquilo vai ser doloroso, porque ela vai ter que irromper esse invólucro, ela vai ter que irromper essa cobertura, essa capa que ela mesma construiu, para poder nascer novamente uma borboleta, né? Então, quando chega o processo dela romper com essa proteção, romper com esse invólucro, é um processo doloroso, porque ela precisa desativar aquilo mesmo que ela ativou. E aí ela sai de dentro desse invólucro, né? Ainda meio com toda
com toda uma performance desse corpo ainda meio atônita, e de repente ela abre as asas e alça voo. Aquilo que rastejava, aquilo que andava como uma serpente, agora voa. A metáfora desse processo da natureza, desse inseto, tem a ver com o processo que eu estou falando de abandonar eu. A gente precisa parar de acreditar no nosso eu. Não tem coisa mais doentia, não tem coisa mais patológica do que você acreditar nas suas certezas e convicções. Isso gera reatividade. Uma pessoa que é reativa, que responde de forma muito imediata aos estímulos negativos e positivos que demandam a ela, essa pessoa, ela não está sendo sábia, ela não está sendo prudente, ela está sendo reativa, ela funciona de forma reativa, porque ela obedece aos estímulos que são provocados, tá? Que são provocados ao ego dela. Então, o seu ego não é você. O seu ego é só uma imagem criada sobre você. O seu ego ou o seu eu é somente uma imagem construída acerca de você, imagem essa que você credibilizou, que você está credibilizando profundamente. Então, cuidado com as suas crenças ao teu ego, cuidado com as suas crenças ao teu eu. As pessoas estão perdidas porque elas acreditam numa ideia de identidade fixa. Não tem coisa mais terrível do que a concepção de uma identidade fixa. Uma pessoa que compreende a sua existência com uma identidade fixa, ela não muda, ela não se transforma, ela não gera uma outra coisa. Quando você abandona essa noção de identidade fixa, quando você abandona essa noção de eu fixado, de eu cristalizado, de eu fossilizado, de que você é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você pode então se construir de novo, e de novo, e de novo, e participar de uma das coisas mais ricas da vida, que é essa movência do corpo e da própria existência. Oxumaré e Oá estão muito ligados a essa transmutalidade, essa capacidade de se transformar e se transformar sempre. Abandonar roupas velhas, abandonar roupagens velhas, abandonar paradigmas envelhecidos, abandonar mentalidades obsoletas e se fazer de novo, de novo, de novo. Nós participamos, nós frequentamos, nós somos adeptos de uma tradição ou de tradições de fazimentos. O que são tradições de fazimentos? Nas nossas tradições africanas e afro-brasileiras, nós estamos o tempo todo fazendo. Nós estamos o tempo todo produzindo fazimentos. O que são os fazimentos? São as feituras. Como assim são as feituras? É comum no candomblé do Brasil a gente falar feitura de santo. Ah, fulano vai fazer o santo, não é isso? Essa ideia de feitura, de fazer, de fazimento, tem uma implicação muito poderosa nos nossos modos de existir. Porque os nossos modos de existir são modos de fazimento. Nós não somos fósseis, nós não somos cristalizados, nós não somos obsoletos, nós não entendemos nossos corpos como os corpos cristalizados, como os corpos paralíticos. Então, o conceito de identidade ocidental, tal como o Ocidente criou esse conceito de identidade apegado, aprisionado ao eu, não serve para uma tradição como a nossa, para uma cultura como a nossa, que tem um aspecto, que tem um modus de existência que é de fazimento, que é de fazer. Eu vou fazer o orixá. Ah, eu vou fazer meu orixá. Quer dizer, fazer meu orixá é fazer o orixá em mim. Fazer meu orixá é conectar o meu existir com o meu existir orixá. Porque o existir orixá também é meu. Eu venho dizendo que eu sou orixá, você é orixá, todos nós somos orixá, ainda que por participação. E que fazer orixá é fazer orixá em nós.
É existir o orixá em nós. Fazer o orixá, fazer o santo, como a gente diz na afro-brasilidade, é tornar outro, é tornar-se outra, é tornar-se orixá para o outro. É modificar completamente a nossa noção de ego, a nossa noção de eu. A minha experiência de feitura de santo, a minha experiência de feitura de orixá, precisa me transformar de dentro. Como a largata que eu acabei de dizer para vocês. Aquilo que outrora rastejava, agora voa. Interessante que a fase borboleta é a fase final da largata. Claro que nem toda largata necessariamente chegará à borboleta, porque a largata é um ser muitas das vezes tão invisibilizado, que as pessoas pisam, que as pessoas não vê, que as pessoas têm asco, têm nojo. Mas o fim último da largata é ser borboleta, é ser livre. Aquilo que rasteja agora voa, agora tem liberdade. Então, abandonar eus, abandonar egos que nos fazem rastejar, pode ser interessantíssimo para a gente se confeccionar de novo, para a gente se constituir de novo. E a melhor forma da gente se confeccionar de novo, a melhor forma de a gente se fazer de novo, e nesse sentido fazer também pessoa, né? Fazer como pessoa, é tomar consciência de quem nós somos. No culto de Ifá, na tradição de Ifá, nós trabalhamos com a ideia de originalidade, de alcançar a nossa própria originalidade, de descobrir qual é a nossa própria originalidade. Eu fico absorto, eu fico atônito muitas das vezes quando as pessoas encerram e resumem o culto de Ifá e também o culto de Orixá aos caprichos dela. A tradição de Ifá e Orixá é uma experiência espiritual de transformação da sua existência por inteiro. Porque é a possibilidade de você devir o orixá, é a possibilidade de você devir o original, de você alcançar a tua originalidade e ofertar essa originalidade aos outros. Quando a gente inicia em Ifá, a gente vai ao encontro dessa originalidade e para ofertar essa originalidade aos outros, para entregar essa originalidade aos outros. Quando a gente inicia no orixá, a gente vai ao encontro do nosso devir orixá, da nossa condição de orixá no mundo. E essa condição de orixá no mundo também é uma condição para o outro. Então, transmutar essa existência, transmutar sobretudo essa existência que está ruim, essa existência que está triste, que está enfadonha, que está depressiva, que está sem sentido. Nós vivemos na era do desespero, então muita gente desesperada, muita gente sem energia, muita gente prostrada, porque não tem energia. Reativar o teu campo energético para que você possa dar conta de fazer estes fazimentos, de vivenciar essas transmutabilidades, né? Essas transformações que devem ocorrer de dentro para fora e deve possibilitar você alcançar, atingir o melhor de si. Abandone o seu eu, sobretudo o seu eu triste, o seu eu depressivo, o seu eu repetitivo, o seu eu que te coloca em condições péssimas de existência. Abandone aquilo que você não gosta em você. Abandone as relações que não te fazem bem. Abandone padrões que não te fazem bem. Abandone pessoas que não te fazem bem. Pessoas que não fazem você gostar mais de você. Uma pessoa que não faz a gente gostar mais de nós não merece estar do nosso lado. Isso é sobre fazer escolhas certas que tornam a minha vida primorosa.
É sobre fazer escolhas certas que me fazem, que me permitem, que me possibilitam gostar mais de mim mesmo. Isso não é sobre egoísmo. Isso é sobre amor próprio. É diferente. Se você não souber amar a si mesmo, você não vai saber amar nada na vida. Se você ama mais as coisas da vida, se você ama mais as pessoas, se você ama mais os objetos, né, que estão ao seu redor, e pouco amam você, você não está fazendo muita coisa. Você está perdendo muito tempo. Ame você. E amar você é respeitar quem você é reconhecer quem você é gostar do que você é aprimorar o que você tem para ser cada vez mais alguém melhor. Quando eu penso na filosofia, né, na cosmopercepção em torno de Oxumaré e de Ewa, eu penso exatamente nessa capacidade que nós humanos temos de nos tornarmos outros de nós mesmos. Quando eu penso na cosmopercepção de Oxumaré e de Ewa, eu penso na capacidade que nós temos de olhar para nós mesmos de forma profunda e identificar o melhor de nós em nós. E quando a gente identifica o melhor de nós em nós, a gente pode advir, a gente pode tornar-se o melhor de nós mesmos. A questão aqui toda, em torno dessas duas deidades, é tornar pessoa. É tornar-se pessoa, mas tornar-se a pessoa que você é desde sempre. Não a pessoa que você criou ou a pessoa que criaram de você. Muitas das vezes, o nosso ego está impregnado dessa pessoa que criaram em nós. Muitas das vezes, o nosso ego está impregnado dessa pessoa que o meio em que eu vivo exige que eu seja. Então, como encontrar, no meio dessa vicissitude toda da existência, aquilo que de fato eu sou? Para encontrar aquilo que de fato eu sou, eu preciso abandonar velhas roupagens, velhos eus, velhas cristalizações, velhas definições, velha certeza sobre mim mesmo. Uma certeza sobre mim mesmo pode me caducar a um ostracismo de vida. Uma certeza sobre mim mesmo pode me distanciar de uma experiência riquíssima de vida. Uma certeza sobre mim mesmo, uma convicção sobre mim mesmo, cristalizada, fossilizada, pode me arrancar da experiência mais exuberante que eu ainda não fiz na minha vida. Então, despoje, solte e busque conhecer você mais profundamente. Solte e reconheça o melhor de si. Solte e veja quem você é de fato. Solte e vai ao encontro da sua originalidade. A sua originalidade é arco-íris. A sua originalidade é profundidade. A sua originalidade é você por inteiro. Que Oxumaré, que Ewa, que são orixás, que são divindades da profundidade, que são divindades relacionadas à transmutabilidade, à transformação, à mudança do nosso estado de ser, possa nos ajudar a compreender, a partir do seu mistério, a partir dos seus mistérios, que acontecimento contínuo de vida é mudança. Que mudar é uma das coisas mais valiosas que a gente pode fazer com a nossa própria vida. Não fique parado, não fique estagnado. Quem fica parado é porte. Quem fica estagnado é poste. Quem fica parado é árvore. Movimente, busque, vai ao encontro de você mesmo. Comece hoje uma peregrinação para dentro de você mesmo e localize o melhor de si e seja essa melhor versão de você. Medite na experiência da largata e da borboleta. Reflita no processo de transformação que a largata passa para se tornar borboleta. Escolha sair da condição de quem rasteja para ir para a condição de quem voa. Não rasteje por nada.
Não implore nada, não peça nada, seja dádiva, só agradeça, só vive gratidão que tudo vem. Começa a agradecer. Começa a agradecer, inclusive por aquilo que você ainda nem tem. Quando você começa a agradecer, quando você começa a ser gratidão, o universo entende que você está na vibração da gratuidade. Então as coisas começam a fluir para você. As coisas começam a se abrir para você porque você parou de colocar tensão ali. Você parou de colocar força. Não force nada. Não force amor. Não force amizade. Não force casamento. Não force nada na vida. Não force ser o que você não é. Não force querer ser o que você não vai ser. Não queira ser o que você jamais nasceu para ser. Então não force nada. Porque tudo que é forçado grita e grita de dor. Então abandona a força, vai na leveza, vai na frequência, vai no fluxo e respeite seus limites. Respeite quem você é, acolha quem você é, aceita quem você é. O resto é movimento. Navegue no movimento. Participe do movimento. Não interrompa o movimento, flua nele, surfa nele e para de tensionar, para de brigar, para de exigir do mundo o que não precisa ser exigido. Não exija nada, não exija nada. Eu sei que é difícil o que eu estou insistentemente ensinando para vocês, porque a gente acostumou a viver um paradigma que é um paradigma obsoleto, que nos coloca numa frequência limitada, que nos situa numa vibração pífia. A gente está acostumado a um paradigma paralisante. Nós nos acostumamos com um paradigma que não nos levanta, que não nos possibilita caminhar. Nós estamos presos neste paradigma de ausência total de frequência. O mundo não é o mesmo. Até os batimentos cardíacos da Terra, o que chamam de frequência Schumann, está modificado. Há 100 anos, há 100 anos atrás, 60 anos atrás, essa frequência estava em torno de 75,5 Hz. Hoje, em 2025, essa frequência é Schumann, que é como se fosse os batimentos da Terra, o pulsar da Terra, ela já chegou a mais de 100 MHz. Ou seja, a Terra modificou a sua pulsação, a Terra modificou a sua frequência, mas nós estamos atrasados. Se nós estamos atrasados, a Terra vai começar a expurgar essa população. A Terra vai começar a consumir essa população, essa gente que está fora da frequência. Porque quando você está fora da frequência, você começa a adoecer. Vocês já pararam para pensar a quantidade absurda de doenças autoimunes, de doenças sem nomes que começam a aparecer nesse mundo? Doenças que os cientistas não conseguem localizar, mapear, identificar. Sabe por que eles não conseguem? Porque essas doenças estão relacionadas com a frequência da Terra. Essas doenças estão relacionadas com a Terra por inteiro. Então, são doenças que estão surgindo em função da nossa perda de sintonia com a natureza, com a Terra, com a Pachamama, com o Gaia, com o Onilé, com o Edã. E essas doenças estão matando as pessoas. Porque as doenças do nosso mundo moderno, e os médicos não vão te dizer isso, são doenças relacionadas a duas questões. Uma, as inflamações. As inflamações é um perigo. Duas, a questão metabólica, a falta de energia. Todas as doenças que estão surgindo no corpo da pessoa, todas estão interligadas.
todas estão conectadas, todas estão vindo do mesmo lugar. E qual é o lugar de onde essas novas doenças que estão surgindo, que a maioria das pessoas estão adoecendo insistentemente, de qual lugar essas doenças estão vindo? Das inflamações corporais, das inflamações que acontecem no corpo. 2, do metabolismo, da questão metabólica, da falta de energia. Então, vamos movimentar? Bora, bora. Quem fica parado é porte, quem fica parado é árvore. Vamos movimentar, vamos botar a mente para trabalhar, vamos botar o corpo para mexer, vamos ter uma alimentação saudável, vamos modificar o nosso padrão alimentar. Entende? Vamos voltar a alimentar de forma orgânica, vamos ter uma vida orgânica, vamos ter relações orgânicas, vamos ter conhecimento orgânico. A gente precisa retomar ao orgânico. O que é o orgânico? Ao natural. O mais que possível voltar ao natural. A gente enriquece as indústrias farmacêuticas. A gente enriquece os empresários do ramo de farmácia. Porque a gente está consumindo remédio absurdamente. E estamos consumindo veneno. Mas a gente tem uma fitoterapia, uma farmacoterapia natural na natureza que está esquecida. O seu corpo precisa de micronutrientes. Precisa de magnésio, de zinco, de iodo, de vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12. Se o corpo precisa dessas vitaminas do complexo B, precisa de vitamina A, precisa de vitamina D, precisa de sol, precisa de alegria, de vitalidade, precisa de energia, precisa de movimento. O metabolismo tem que estar ativo. As articulações, os tendões, tudo tem que movimentar, porque tendão que fica parado, articulação que fica parada enferruja. E se enferruja, gera doença. Então tem que mexer o corpo, tem que sair do ostracismo, tem que sair do sedentarismo que mata as pessoas e tem que mudar a mentalidade. Nada de eu fixado, nada de eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, abandona a síndrome de Gabriela. Você pode se reinventar de novo, você pode se tornar o que você quiser de novo. E torne a partir de hoje a sua melhor versão. Com a bênção de Oxumaré, com a bênção de Euá, os orixás da profundidade, os orixás da transmutabilidade, os orixás que possibilitam a gente mudar de roupa, mudar de pele, mudar de eu, mudar de tudo. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Até amanhã. Bye, bye.